Inclusive essa figura, ela deu o prêmio Nobel para um sujeito chamado Eric Kandel, que descobriu o que eu vou mostrar aqui nessa figura ao longo de anos e anos, ali na década de 90, e foi laureado com o prêmio Nobel por suas descobertas. O que essa figura está mostrando, galera? Primeiro, vamos começar do começo. Deixa o like aí já, se você gosta desses conteúdos um pouco mais técnicos, deixa o like aí para reforçar ou voltar aqui. Para você não é nada, mas me ajuda bastante, tá? Primeiro, aqui a gente tem, isso aqui é um esquema de uma comunicação entre neurônios da Aplísia, que é uma, sei lá, uma lesma do mar aí, não sei exatamente o que ela é, que foi um modelo usado pelo Eric Kandel na década de 90 para estudar esses sistemas, mas é exatamente a mesma coisa que ocorre no seu cérebro que está aí no outro lado da tela. Então eu preciso que você entenda isso, tá? É uma representação de uma atividade neuronal dessa lesma, porque o Eric Kandel estudou essa lesma pelo fato dela ter poucos neurônios, ao contrário do ser humano, e por razões óbvias meio éticas também, né? Não dá para abrir o cérebro do humano para fazer experimento da lesma, eticamente falando, é mais acessível. Então o que a gente está vendo aqui são alguns grupos de neurônios nessa lesma. Então a gente tem um neurônio sensorial, tem um interneurônio aqui, tem um outro neurônio aqui. Basicamente essa figura aumentada aqui é o recorte que a gente está vendo neste quadradinho aqui, beleza? Então você está vendo um neurônio sensorial, que é esse daqui, um neurônio motor aparecendo um pedacinho aqui embaixo do neurônio motor, tá? E um pé desse outro neurônio aqui que é um interneurônio, tudo bem? O que está rolando aqui, galera? Esquece agora a parte da lesma aqui, da Aplísia, tá? Vamos focar nesse conjunto de neurônios aqui que estão trabalhando e se ativando juntos. De novo, acontece a mesma coisa no cérebro humano, acontece a mesma coisa no cérebro de um roedor, acontece a mesma coisa no cérebro do seu gato, tá? O que está rolando aqui? O neurônio, lembrando vocês da biologia do ensino médio, sei lá, fundamental, é uma célula, então ele tem um núcleo, né? E dentro desse núcleo você tem um DNA. Aqui o neurônio está representado de uma forma didática, então é toda essa peça aqui, aqui o bracinho do neurônio, aqui o outro, para ficar mais fácil a gente entender. Mas tem todas as organelas aqui, o núcleo, sei lá, o retículo endoplasmático, mitocôndrias, etc., que está ocultado nessa figura para ficar mais fácil da gente conversar. O que está rolando aqui? Esse interneurônio aqui, ó, por alguma atividade que foi realizada na cauda da Aplísia, eu não vou explicar esse setup experimental que não vem ao caso, mas basicamente você ativou esse neurônio sensorial, então seria o equivalente a eu apertar a sua pele, seria o equivalente a fótons atingirem a sua retina, ou seria o equivalente a ondas de som atingirem os seus ouvidos. Isso tudo são estímulos sensoriais, seja mecânico, seja de fóton, né? Seja aqui também, acho que é mecânico por conta das ondas vibratórias, mas esses estímulos sensoriais chegam, pode ser olfativo também. Esses estímulos sensoriais chegam num neurônio específico seu. Se for aqui na pele, ó, presta atenção. Basicamente você tem neurônios aqui que quando você aperta, se não for temperatura, né? Mas os neurônios responsáveis por pressão, se você aperta, ele deforma fisicamente mesmo uma camadinha desse neurônio, fazendo com que esse estímulo sensorial, esse estímulo elétrico, seja enviado para o seu cérebro para você sentir que está sendo tocado, tá? Bom, esse neurônio, então, sensorial, ele recebeu uma informação e ele comunicou aqui através, no caso, do neurotransmissor serotonina, que talvez você tenha ouvido falar num contexto de depressão, mas serotonina é um neurotransmissor muito importante que é modulador de diversas funções do cérebro, tá? Dentre elas memória, que é esse caso aqui que a gente está falando. E essa serotonina foi liberada e se ligou a receptores de serotonina. Receptores de serotonina acoplados à proteína G. Não vem ao caso você saber o que é isso, tá? Esses receptores de serotonina, que é meio como se fosse uma fechadura e a serotonina é a chave, então ele se liga ali e faz a sua atividade, faz a sua ação. Esses receptores, eles desencadeiam uma cascata sinalizatória interna nesse outro neurônio. Presta atenção aqui, eu preciso de você comigo. Vai fazer sentido no final, tá? Eu prometo que vai fazer sentido. Interna nesse outro neurônio, que faz, olha só que maluco, a atividade aumentar a atividade de uma série de outras substâncias aqui dentro, como algumas quinases, como a PKA. Esse aumento da atividade faz com que
aqui na nossa linha número 1. Esse aumento dessa proteína interna, dessa quinase que tem dentro da célula. Não interessa você saber o que é quinase, só entende que a serotonina, ocorreu um estímulo ambiental, esse neurônio comunicou com esse outro e fez a atividade da serotonina acontecer, e essa serotonina desencadeou um aumento da atividade dessa APK, dessa proteína, de uma substância específica dentro do neurônio. Esse aumento, conforme se acumula essa proteína ali dentro, ela ativa uma rede de sinalização que vai lá no seu núcleo do neurônio, onde fica o nosso DNA, tá? Lá dentro desse núcleo, por meio da CREB, CREB precoce, etc, vai ter uma atuação lá dentro desse núcleo e vai ter dois tipos de resposta. Eu prometo que vai fazer sentido. Fica aqui, cara. A primeira resposta é uma resposta mais direta, por meio de algumas outras mediadores aqui, que vai fazer com que exista uma liberação aumentada de neurotransmissores nesse neurônio motor. Nesse caso aqui, esse neurônio sensorial da aplísia, que você tocou a cauda, ele vai comunicar um neurônio motor para que a aplísia tenha um reflexo de retirada da brânquia. Seria muito parecido do que ocorre quando você toma um choque ou você se encosta num material quente e você tira a mão. É mais ou menos isso, tudo bem? O que esse dado aqui está mostrando? Que se você fica liberando muito neurotransmissor, serotonina aqui, e ocorre toda essa cascata e vai lá no seu DNA e volta por essa primeira via, vai ter uma liberação aumentada de neurotransmissores que pode sustentar de uma maneira mais simples o processo de retirada da mão desse lugar quente. Isso é um processo que a gente chama de LTP, potenciação de longo termo ou potenciação de longa duração. Ocorre nesse primeiro momento de uma maneira não tardia, então você está tendo uma liberação própria de neurotransmissores aqui, mas o que eu quero chamar a atenção para esse vídeo é essa segunda cascata aqui. Ó. Depois, se vocês quiserem, cara, me pedem aí nos comentários, pô, Wesley, explica com mais calma o que ocorre aqui, como que a serotonina se liga. Cara, se vocês forem nerdolas, uns nerdolas monstros, a gente pode se aprofundar nisso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, eu quero não deixar esse vídeo muito longo, é esse braço aqui, ó. Esse braço aqui, tá? O que está acontecendo aqui? Então, além dessa ação direta nos neurotransmissores, perceba que o aumento da atividade de serotonina aqui faz com que você tenha um aumento de produção de RNA mensageiro. Lembra, né? O DNA transcreve em RNA e o RNA vai traduzir em proteínas, vai gerar novas proteínas. Nesse caso aqui, ocorre exatamente isso, só que as proteínas, e por mais que essa figura esteja complicada, ela está simplificada, porque aqui deveria ter um monte de proteína sintetizada a partir dessa tradução do RNA e que veio da transcrição do DNA. Aqui, essas proteínas, elas vão resultar... Cara, olha que louco isso daqui, velho. Presta atenção aqui. Elas vão resultar num fucking crescimento no teu neurônio. Nasce uma nova perna no teu neurônio. Você tem ideia do que eu tô dizendo? O fato de você ter um estímulo aqui e esse estímulo ser sustentado o suficiente para ligar essa maquinaria, se ele for só um estímulo rapidinho, tipo, aqui não tem essa maquinaria sendo ligada. Mas se for um estímulo intenso o suficiente, essa maquinaria é ligada e o seu neurônio fica mais complexo. Ele tem um crescimento de novas conexões sinápticas com esse outro neurônio, fazendo com que essa comunicação aqui fique mais robusta. Agora você precisa de um estímulo menor aqui para liberar esses neurotransmissores numa intensidade o suficiente para esse neurônio motor agir. Tu entendeu? Porque esse neurônio aqui ele ficou muito mais sensível. Presta atenção aqui, cara. Presta atenção aqui. Isso aqui é o aprendizado acontecendo no seu cérebro. Isso é memória. Você tá me acompanhando aqui ou não? Você tá me acompanhando? Isso é memória. Os seus neurônios criam novas conexões com outros neurônios e essa criação de novas conexões ou a facilitação de conexões existentes, mas as memórias de longo prazo têm essa criação de novas conexões, ao contrário das de curto prazo, que só essa facilitação de neurotransmissor é suficiente. Isso são memórias no seu cérebro. Isso são memórias. Ok, tudo bem? Aqui é numa aplísia e num comportamento motor, que é o neurônio motor.
exatamente a mesma coisa ocorre no seu hipocampo ou em outras áreas do cérebro envolvido com aprendizagens não motoras, aprendizagens explícitas, né, ou declarativas, como por exemplo